Os números são alarmantes. Em apenas 5 meses foram 115 registros de feminicídio em Minas Gerais, sendo que 54 foram consumados, ou seja, as vítimas não sobreviveram. Uberlândia é responsável sozinha por 11 desses casos em que 6 mulheres morreram. A Natália, que tinha 30 anos, é uma delas. Ela morreu defendendo a filha, de apenas 6 anos, contra o ex-marido. Porque sempre eles largavam, mas voltavam numa boa, né? Até da última vez ela largou dele e falou: mãe, eu vou arrumar uma casinha para mim morar lá sozinha com a minha filha. Eu sempre pensei, porque ela vai voltar com ele. Mas não foi. Não foi assim. 6 anos. Natália foi 9 vezes, voltando, indo e voltando com ele. Aí da última vez ela falou: eu não vou voltar mais. Aí por isso que chegou esse ponto que ele fez isso com ela. No dia que aconteceu isso, a Natália salvou a Maria Clara, que eu acho que ele ia matar a criança também. Porque no momento ela pegou, a vizinha disse que ela gritou: corre Maria Clara, para babar. Aí a Maria Clara conseguiu correr para babar. E aí assim a Maria Clara já olhou para trás e viu eles esfaqueando ela. Então a criança viu eles. Então é muito triste para mim, para a gente, está sendo muito triste isso, sabe? Essa notícia. A Natália não merecia isso, ela estava saindo para o trabalho. Ela só queria ser feliz, só isso, a Natália. Só queria ser feliz e continuar a vidinha dela. O caso aconteceu em março deste ano. A família não desconfiava do que o ex-marido de Natália era capaz. Segundo os pais, nunca houve nenhum sinal de violência até pouco antes do crime ser cometido. Ele vinha aqui em casa, a gente fazia churrasco, nós assava carne aqui, fazia festa aqui em casa. A gente nunca imaginava que ele ia fazer uma tragédia dessa com a família da gente, com a nossa família, né? Com a Natália, né? A gente nunca imagina, né? A gente nunca conhece as pessoas, né? E ele vinha aqui em casa, nadava, é normal. A gente nunca imaginava que ia acontecer isso, né? Uma tragédia dessa. Para nós, a Natália nunca falou, que eu acho que ela ficava com medo, que eu acho que ele ameaçava as crianças. Então ela nunca falou. Com medo da gente fazer alguma coisa com ele e prejudicar a gente. Porque eu tenho 2 filhos também. Ela gostava muito dos irmãozinhos dela. Então ela nem contava para os irmãos nada. Então ela guardava tudo para ela. No telefone dela também tinha muita ameaça dele. Estava ameaçando as crianças, por isso que ela voltava com ele. A gente viu ameaça no telefone, as amigas dela também falou. Ele estava correndo atrás dela no ponto de ônibus. O dia que ele correu atrás dela no ponto de ônibus, ela mesmo falou para mim. Mas aí ela disse que entrou correndo o ônibus, por isso que ele não pegou ela. Colocou medida protetiva. Só que aí depois ela desistiu dessa medida protetiva, que estava muito atrás dela, e ela acabou voltando com ele. Isso tudo para proteger as crianças, tenho certeza. Além do alto número de feminicídios registrados na cidade, outro fator preocupante é a crescente no número de notificações de casos de mulheres que são agredidas dentro das próprias casas. O número de casos de violência doméstica registrados em 2024 é o maior, considerando os últimos 4 anos. De janeiro a maio, foram 1.766 mulheres vítimas desse crime. Se analisarmos essa informação sob outro olhar, podemos dizer que, em média, foram 11 mulheres agredidas todos os dias só aqui em Uberlândia. O Coletivo Acolhidas é uma iniciativa criada em 2015 por jovens estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de oferecer apoio jurídico e psicológico para mulheres vítimas de violência. O que a gente busca é criar uma rede de apoio, um ambiente seguro para que a vítima saiba das opções dela, para que ela se sinta acolhida. Se ela quiser, a gente tem psicólogas voluntárias. Então, e justamente daí que vem o nosso nome, Acolhidas. A gente quer sempre acolher essas mulheres que foram vítimas de violência de gênero na Universidade Federal de Uberlândia. O coletivo atua na proteção de mulheres que têm algum vínculo com a universidade, mas o número de atendimentos representa uma amostragem do que acontece em um cenário mais amplo. São tantos casos que, segundo a coordenadora da iniciativa, se o grupo acolhesse também mulheres de outros círculos, as demandas seriam tantas que seria impossível atender todas. Infelizmente, os casos não param de crescer e a gente brinca no Acolhidas que o nosso sonho é que o nosso coletivo deixe de existir. Que a gente fala, se deixar de existir violência de gênero dentro da Universidade Federal de Uberlândia, acabou o nosso trabalho. A gente brinca que no futuro a gente não quer mais ter que existir, vamos fechar o coletivo e falar daqui para frente acabou, não precisa mais da gente. Mas, por enquanto, esse ainda não é o caso. A gente vê não só dentro da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, no país, no mundo, os casos são cada vez mais crescentes. A gente continua combatendo, mas os casos continuam existindo, continuam chegando até nós. Para a Tainara, é importante que as mulheres denunciem cada vez mais, mas o problema está muito mais embaixo do que apenas a subnotificação de casos.
São números realmente alarmantes, a violência tem crescido, acho que muitas vezes fruto de um machismo estrutural ali na sociedade, da falta de valorização realmente dessas pessoas e de uma sensação de que realmente a justiça não pune aqueles que são os culpados. Então, muitas vezes, as vítimas deixam de denunciar seus agressores, pois o processo jurídico, infelizmente, no Brasil, como estudante de direito, eu tenho essa crítica que ele não é muito rápido, não é muito fácil, a vítima precisa repetir aquela história que aconteceu várias vezes, o que se torna até uma forma de tortura para ela ficar revivendo aquela violência. Então, muitas das vezes, ela deixa para lá, não quer denunciar, ou faz só uma subnotificação e depois tira essa denúncia. Tem um problema também muito grande no judiciário brasileiro, que é estrutural já na nossa história, que a maior parte do judiciário brasileiro é composta por homens, que muitas vezes invalidam a dor daquelas mulheres. Então, elas vão na delegacia, que seria a forma correta de denúncia, e muitas vezes não tem o devido apoio, não tem o devido acolhimento. Muitas vezes, esses homens que estão em situação de poder ali naquele momento, né, que são maiores naquela hierarquia ali de denúncia, não veem que a vítima pode querer apenas o acolhimento naquela hora, às vezes ela não pode querer prosseguir com a denúncia, porque ela vai ter que ficar vendo o agressor, ter que continuar falando do agressor, é uma coisa muito complicada, às vezes ela realmente só quer o atendimento psicológico, e às vezes não tem aquele apoio, então, assim, é uma coisa muito difícil e muito negligenciada hoje em dia.